Jogos de tabuleiro para crianças autistas. Vou apresentar 4 para vocês, muito legais, muito bacanas mesmo. 2 para crianças menores e 2 para crianças maiores. Então tem para todo tipo aqui, vocês vão ver, eu vou distribuir aqui para vocês. Vocês vão conseguir dar uma olhadinha e poder ver se faz sentido para você, para sua criança, algum desses jogos de tabuleiro. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu hoje estou na Universidade da Carolina do Norte como pesquisador e pesquiso práticas baseadas em evidências para autismo. Agora, presta atenção, jogar jogos de tabuleiro não é prática baseada em evidências para pessoas autistas. Eu tenho que sempre deixar claro, né, quando eu falo alguma coisa, o que eu estou falando, para que não haja engano. Existe uma pesquisa que mostra que entre os jogadores de jogos de tabuleiro, existem mais autistas do que a média que existe na sociedade. Super representados neste grupo. Se eu imaginar que entre as pessoas autistas, casos mais severos não poderiam de toda sorte jogar jogos de tabuleiro, então nós estamos falando de uma faixa do espectro ainda menor, então a superrepresentação é ainda maior. Então você tem realmente uma coisa muito grande. Além disso, entre os jogadores de tabuleiro não autistas, existe um degradê, existe uma relação de mais traços autísticos entre os jogadores de jogos de tabuleiro. É bem interessante esse dado, né? Ou seja, existe uma associação entre ser jogador de jogos de tabuleiro, né, e traços autísticos. Então quer dizer que todos os autistas têm que jogar jogos de tabuleiro? Claro que não. Quer dizer que faz bem para jogar? Não é isso. Não quer dizer isso, quer dizer só que faz sentido para muitas crianças e adolescentes e adultos autistas jogar jogos de tabuleiro. Muitos têm essa predileção mesmo, então talvez o seu filho tenha mais probabilidade de se engajar aí num jogo de tabuleiro do que às vezes outras brincadeiras que às vezes você não conseguiu fazer ele engajar e tal. Vamos tentar que essa é uma possibilidade bem legal. E tem algumas vantagens que são bem interessantes. Mas tem algumas vantagens aí que fazem sentido, digamos assim. Parece fazer sentido. Um alvo que existe terapêutico, né, e pedagógico é fazer jogo de turno. O que significa isso? Eu e agora você. E agora eu e agora você. Então vamos imaginar que esta habilidade esteja sendo desenvolvida na terapia ou na pedagogia, ele conseguiu apresentar essa habilidade. Então, no jogo de turno, no jogo de tabuleiro, que é um jogo de turno, ela pode ser treinada, ela pode ter mais e mais e mais oportunidades de acontecer e esse indivíduo tem mais fluência, né, nessa habilidade, que é uma habilidade bem importante para inúmeras coisas na vida, né? Segunda coisa, o que acontece quando você perde um jogo? Ou quando você viu uma jogada que você queria, mas alguém bloqueou a sua jogada? Muitas vezes vai acontecer uma desregulação emocional. Isso é muito comum entre pessoas autistas, né? Crianças, adolescentes, adultos. É muito comum, né? Todo mundo sabe disso. E, no entanto, na vida real, quando essas coisas acontecem, isso pode gerar um monte de problemas. Mas, numa situação de um jogo de tabuleiro, você tem menor probabilidade de problemas. Ah, não gostou que perdeu. Não gostou, tudo bem. Você pode exercitar isso muitas vezes sem consequência, porque às vezes a frustração decorre realmente da perda de uma oportunidade, de uma coisa importante. Aqui não, aqui é um jogo, uma brincadeira. Então você pode exercitar. É claro que a gente sabe, quando a gente joga com criança, a gente deixa ganhar, mas de vez em quando ela perde, né? Principalmente às vezes quando está jogando contra a criança. Às vezes vai uma jogada que não era a jogada que ela esperava, a gente vai aumentando ali, digamos, o grau de dificuldade. Então é uma possibilidade. É claro que eu não estou falando que se uma criança se desregula muito, tem crise, não é disso que eu estou falando, né? Essa situação é diferente, estou falando coisas que são muito mais leves do que isso, a gente aprender a lidar com frustração. Lembrando, não estou falando só de autismo aqui, né? Essa é uma das questões mais centrais que a gente tem sobre a infância no mundo, né? No Brasil, no mundo. Porque a gente entrou numa geração que quer fazer tudo para as crianças e nunca expô-las à frustração, que é um grande problema, é um grande erro. Só que, em muitos momentos, você expor essa frustração pode desencadear uma série de problemas. No jogo de tabuleiro, é uma situação em que isso pode acontecer e ela se frustra agora, daqui a pouco ela ganha, então você consegue equilibrar isso um pouco mais. Eu acho que, desse ponto de vista emocional, é muito legal. E lembrando que, como eu disse,
jogar jogos de tabuleiro não é uma prática com evidência para autismo. Tem pesquisa, tem uma pesquisa interessante, mas tem problemas de metodologia e tem também só uma pesquisa, precisa ter muitos, quantidade grande e tal. Mas tem muitas outras pesquisas, sem ser com autistas, com outras crianças, né, com outros adolescentes, que tem dados positivos aí desse ponto de vista emocional. Terceiro, eu acho que esse é importante. Jogo de tabuleiro não se joga sozinho, você joga com alguém. Portanto, você está ali no momento de interação social. E uma interação que é positiva, que é bacana, que é legal, né? A gente está ali jogando alguma coisa. E eu acho que se eu pudesse fazer um exercício interpretativo aqui de por que autistas jogam mais jogos de tabuleiro do que pessoas não autistas, eu diria o seguinte: talvez é porque no jogo as regras são definidas, são claras. Não é como na vida real, que as regras de interação são muito complexas, cheias de nuances. No jogo de tabuleiro eu sei o que eu preciso fazer, tá? A regra lá, tá clara. Né? E isso é uma coisa muito recorrente quando você pega os estudos, a interação social das pessoas, ao invés de ser flexível, cheio de nuances como normalmente muitas vezes é baseado em um conjunto de regras que a pessoa vê não sei aonde. E pode ser num programa de televisão, pode ser numa revista, pode ser na internet em qualquer lugar e tal. Que é um grande problema, porque a internet tem muitos modelos muito equivocados, né? Mas, no tabuleiro, essas regras fazem sentido, você não precisa de outras regras, é aquelas regras mesmo. Então, eu acho que faz todo sentido. Você tem um momento de interação social, e esse momento de interação é bastante estruturado, e ele tem regras muito claras, vale muito a pena, interessante demais. E eu acho que esse talvez seja uma coisa... Talvez essa seja uma coisa até que a gente pode explorar mais. Então, dependendo de qual for o jogo, a gente pode explorar como que aconteceria talvez na vida real. E uma coisa importante, esses são jogos para crianças e eu vou fazer um segundo vídeo só com jogos para adolescentes e adultos. Então aqui só criança, num outro vídeo que eu vou fazer adolescentes e adultos. Alguns anos atrás, eu fiz uma live que foi com o Túlio, do Grupo D20 em São Paulo, que é um grupo que trabalha com habilidades sociais e utiliza jogos de RPG. Não são esses jogos aqui que eu vou mostrar. Esses são jogos de tabuleiro, jogos simples. Né? Jogos de RPG são jogos mais complexos. Role-playing game. RPG, né? Você faz um papel. E aí os personagens ali têm que fazer certas coisas. E essas coisas que se impõem ao personagem fazer, porque o mestre é da clínica, né? Elas são coisas que têm a ver com a necessidade terapêutica daquela pessoa. Então, cada um tem uma necessidade terapêutica diferente, eles vão exercitar ali, em termos de habilidades sociais, eles vão exercitar essas habilidades como personagens. Então, nisso que é o jogo do RPG, você já tem algumas pesquisas interessantes. Mas a porta de entrada para o RPG são os jogos de tabuleiro. Agora, tem uma vantagem, e essa vantagem eu acho que ela é muito clara e muito boa, e é por isso que os jogos de tabuleiro estão estourando de modo geral, né? Hoje, eles estão em alta. Você possibilita o indivíduo a estar afastado das telas. E isso é importante. Por quê? Porque a gente tem um problema muito grande de ter um vício em telas. Eu fiz um outro vídeo que eu vou colocar aqui para vocês, que é sobre vício em videogame e internet, uso inapropriado de internet entre autistas. Aí você vê que os números são muito sérios. Agora, nós estamos falando o seguinte, tem uma alternativa, que é um jogo também, portanto, se a pessoa está no jogo lá, ela pode estar num jogo aqui, essa dinâmica do jogo a interessa de um modo geral, é motivadora em geral, embora, claro que tem outros atrativos o fato de ser na tela. Só que isso aqui não é na tela, então já tem uma vantagem, compete, então você não está lá nesse vício, e você está aqui numa experiência real de interação. A gente não tem estudos muito claros mostrando que a tela tem efeito tal e tal e tal para crianças autistas. Né? Mas a gente tem pesquisas mostrando que a falta de interação social é problemática. Se você está na tela, você não está interagindo pessoalmente, né? E no jogo de tabuleiro você vai interagir. Então presta atenção, eu vou mostrar para vocês 4 jogos de tabuleiro, 2 para crianças pequenas, a partir de 4 anos, e 2 para crianças grandes, a partir de 8 anos. Os jogos que eu vou mostrar aqui, a maioria estão em inglês, foram comprados aqui nos Estados Unidos, mas todos eles, eu só escolhi jogos que vendem no Brasil em português, então tá tudo certo. Embaixo eu vou colocar os links aqui para vocês da Amazon. Os jogos não são baratos, eles não são baratinhos, infelizmente, né? Mas aí você pode pegar usado, para pegar em promoção, sei lá.
ou pode guardar, em um outro momento você comprar, mas para quem consegue comprar aí, vale a pena, são jogos muito bons. E como é que eu selecionei os jogos? Com um critério técnico, rigoroso, científico, muito, muito, muito sério, que é a minha opinião. Essa é a minha opinião, só isso. São jogos que eu conheço, que eu acho que são muito legais. Você pode encontrar outros aí melhores, que vocês gostam mais, com temas que o seu filho gosta mais baratos. Então, tudo isso são critérios que você pode utilizar para escolher outros. Aqui é só a minha opinião. É só para dar um exemplo para vocês aqui, vocês aproveitem e se aprofundem nos jogos de tabuleiro. Vou começar com um clássico dos jogos de tabuleiro, esse aqui que é o Carcassonne, só que esse é o Júnior. O Carcassonne é considerado um dos melhores jogos de tabuleiro que existem no mundo, e esse aqui é a versão para crianças, que obviamente é muito mais simples e muito, muito bonitinha, muito legalzinha, tem uma dinâmica muito boa. Ele é a partir de 4 anos de idade, ele é muito fácil, muito rápido de montar. Você coloca aqui, isso aqui em 1 minuto, tá aqui na mesa. Eu estou montando aqui para poder fazer o vídeo para vocês. Em 1 minuto está montado. Você vai ver, por exemplo, o último que eu vou apresentar aqui, que demora, tem muita peça, muita coisa diferente, demora assim bastante tempo para você conseguir organizar aqui na mesa. Esse não. Você quer jogar? Pega a caixa ali, em 2 minutos nós estamos jogando já. Isso é bem bacana, principalmente para quem, né, sabe, não consegue ficar muito tempo esperando e tal. Às vezes até você desanima, putz, até eu conseguir começar a jogar, às vezes não dá certo, às vezes tem dia que você vai pegar e não vai dar certo, daqui a pouco, na hora de começar mesmo, seu filho não vai começar, vai desistir. Então, desanima um pouco, porque tem muito trabalho e às vezes não dá certo. Esse aqui não, rapidinho você já começa a jogar. A dinâmica é bem facinho aqui para vocês entenderem, tá? Tem essas cartas aqui, essas cartas têm caminhos. E aí cada um pega um conjunto de hominhos aqui, e aí vão descer as cartas. Então, todas as cartas têm 4 caminhos. Quando descer a segunda carta, qualquer lugar, diferente do Carcassonne original, qualquer lado, você vai ter um caminho encontrando. Ou seja, você não precisa ficar analisando, ter uma estratégia, eventualmente ter uma carta que não vai encaixar, não. Todas elas encaixam nos 4 lados. E aí, cada uma delas tem os hominhos de várias cores. E aí, quando se fecha uma estrada, esses hominhos dessas cores ganham ponto. Então, aqui tem um hominho vermelho, aqui outro hominho vermelho. Vamos ver aqui onde a gente consegue fazer para ele fechar uma estrada, tá? Tem coisas aqui que fecham a estrada. Então, aqui fecha a estrada, ó. Porque tem uma casa aqui. Então, se ele tiver essa carta e ele colocar aqui, ele for o vermelho, ele pode colocar os 2 hominhos aqui. Ele pode colocar aqui, ó. Aqui. E aí ele já está com menos. Quando ele usar tudo, aí ele ganha o jogo. Só que aí o outro vai jogando também, aqui tem um amarelinho. Aí tem 2 amarelinhos aqui. E aí a estrada aqui já está fechada, então ele vai colocar também. Então eles vão aqui disputar. Muito, muito facinho, muito legalzinho, bem gostoso mesmo. A partir de 4 anos de idade. Quando você vai jogando, você vai ver que a dinâmica fica muito legal. E tem uma coisa muito boa nesse jogo. Aqui está escrito a partir de 3 anos, não a partir de menos anos, mas aqui do lado fala 4 anos, tá? Ele tem uma coisa muito legal, que ele é rápido. Você começou a jogar, para 10 minutinhos, acabou. Não dá para você fazer uma partida muito longa com crianças desse tamanho. E claro, crianças autistas também vão ter normalmente mais dificuldade de ficar muito tempo engajada. Então, rapidinho aqui, você tem os bonequinhos aqui, são bem dinâmicos, os caminhos aqui são bem legais, vale muito a pena. Esse joguinho aqui, olha, é um joguinho que é extraordinário para criança pequena. E se a sua criança tiver uma deficiência intelectual, às vezes mesmo mais velha, ela vai se divertir também. É mais fácil dela entender, porque as regras são muito simples, e ela vai se divertir, né, bastante, vai ser bem bacana para ela também. Ou seja, a gente vai ajustar aí a necessidade de dificuldade àquela pessoa em particular, que pode ser um pouco mais velha, mas tudo bem, ela vai ter a oportunidade também de jogar, de interagir, vai ser muito bacana. Agora, mais um clássico do mundo dos adultos que tem uma versão infantil, esse é o Concept. Eu vou fazer depois um vídeo sobre jogos de tabuleiro para adolescentes e adultos. Vai ter o Concept normal, não esse que é o Kids. Mas esse é muito, muito, muito bonitinho, muito bacana. Esse aqui, ele pode ter uma função pedagógico/terapêutica bem legal, que eu vou explicar para vocês, tá? Todos eles, pessoal, eles têm um livrinho de regras, né? Tem
as regras aqui. Aqui tem os animais, o bestiário também. É que os meus são todos em inglês, porque foi comprado aqui nos Estados Unidos, mas eles são em português. Porque eu só estou mostrando jogos que foram lançados no Brasil, tá? Porque é mais acessível aí, é muito difícil importar e também pelo fato de que, obviamente, está em português. Então, vamos lá, é assim, ó. Eu vou mostrar aqui um pouco o tabuleiro e como se joga, que aí eu consigo explicar para vocês, né, melhor aqui o tabuleiro. Tem dois tipos de cartas azuis e vermelhas. Cartas azuis são cartas de animais que as crianças pequenas normalmente conhecem. E as cartas vermelhas, em geral, crianças um pouco maiores. Esse jogo é a partir de 4 anos. Então vamos dizer assim que 4 anos esses aqui vão conseguir fazer as azuis. 6, 8, sei lá, anos vai conseguir fazer com o vermelho. Às vezes tem criança com 4 anos com hiperfoco que já sabe mais que todo mundo. Mas, em geral, né? Então vamos imaginar o seguinte, que a criança pegou esse aqui. Então, em geral, a criança contra adulto, tá? Mas pode ser criança contra criança. Mas esse aqui, por exemplo, você e o seu filho, brincando, não é contra, na verdade. Porque, na verdade, quando acerta, os dois ganham um ponto, né? Na verdade, ele é cooperativo. Ele vai pegar essa carta, a outra pessoa não vai ver, tá? Normalmente o adulto. Ele pega e coloca aqui. Então, é uma zebra, né? E aí ele vai ter ou uma quantidade limitada ou ilimitada, ou todas que tem aqui, desses quadradinhos. Aí depende do grau de dificuldade que você quer colocar. Então ele vai dizer o seguinte, aqui ó. Ele não vai dizer qual é, eu que tenho que adivinhar. Mas ele pode dizer se mora na montanha, no cerrado, na savana, no deserto, em buracos, embaixo de um córrego, num rio. Enfim, tem vários lugares aqui. Então digamos que esse aqui... Onde que ele mora? Mora na savana, né? Assim, na floresta, mais próximo ali. Acho que é o mais adequado. Aí tem se ele pula, se ele voa, se ele sobe, se ele fica em árvore, se ele se arrasta, se ele anda, se ele nada, se ele cava. Então eu vou dizer, nesse caso ele anda, né? O pinguim. Aí a pessoa pode... Você pode também, no grau de dificuldade, ou a pessoa pode falar várias vezes, ou ela pode falar uma vez só. Ele é carnívoro ou herbívoro? Herbívoro, né? Qual é a cor dele? Então tem várias cores aqui que já matou, né? Então tem preto, cinza, roxo, rosa. Então, mas aqui ele é listado. Se tiver mais, eu posso dizer aqui também se ele é bravo ou não. A zebra não é brava, até onde eu saiba. Não quero encontrar uma zebra para provar. E aqui se tem bico, se tem dente, se tem antena, se tem chifre... enfim, se tem garras e tal. Então aqui, se tem 4 pernas ou 2, vou colocar aqui, que é o caso dela. Se ela é grande, se ela é pequena, ela é. Ou se é pequena ou média, eu acho que ela é grande, será? Não sei, acho que é média. Acho que é grande, tá? Acho que é grande, né? Então, tá entendendo? Então, essa aqui é a dinâmica. Por que eu falei que pode ter um papel aqui pedagógico e tal? Porque a gente ensina. Se você olha o VibMap, por exemplo, tem lá que você vai ensinar várias coisas, característica, classe e função, né? Então aqui tá vários desses aspectos. Só que qual é a limitação? Que só animais. Não tem objetos, não tem outras coisas, lugares, não tem outras coisas, né? Mas é muito, muito legal. Esse aqui, do ponto de vista assim, pedagógico / terapêutico, enquanto ferramenta, eu acho que é o que faz, o que faz assim, mais diretamente a ponte, né? Mas eu acho muito bonitinho. Se tiver várias crianças, elas jogam juntas, então elas podem ter várias e um adulto aqui tentando adivinhar, e elas podem ir colocando aqui, como eu disse, ou pode ser limitado, ou pode ser livre com todos que tem aqui, uma porção que tem aqui. Se elas tiverem dúvida com algum animal, tem aqui o bestiário. Esse aqui é o mais difícil, esse aqui é o mais fácil. Tem o nome, talvez, se elas vão conhecerem realmente, elas podem pesquisar. Mas tem um guia aqui para elas. Se é um animal noturno ou ele é diurno. Eu acho que a zebra é diurna. Então é muito, muito, muito bacana esse aqui. Então, a partir de 4 anos, dá para jogar. Quantas pessoas que dá? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro agora. Em tese, tá? Eu acho que até 6. Eles estão dizendo até 12 crianças. Porque aí, acho que cada um pega 2 aqui. 12 crianças com um adulto. Mas... Na minha opinião, dá para jogar também criança contra criança. Entre aspas, cooperando com outra criança. É muito, muito legal. Talvez pode fazer duplas assim, né? Uma criança contra outra, com outra, e aí quem acertar mais ganha mais pontos, e aí é campeão. Então, muito legal, vale muito a pena esse Concept Kids aqui. Antes de continuar, eu quero dizer que se você quiser realmente aprender sobre autismo e como apoiar essas crianças, tanto na educação quanto na clínica,
o seu lugar é o Clube da Luna. Tá aqui o QR Code, embaixo tem o link. Clube da Luna é um clube, gente, cheio de cursos. Tem mais de 40 cursos lá. Os cursos que você fizer, todos você vai ter certificado. Os que você fizer, claro, né? E quando você entra no Clube da Luna, você vai ver que tem muitos cursos muito legais. Você pode ver na internet antes, né? Tem muitos cursos que fazem sentido para você. Qual é o caminho que você quer? Você quer perseguir um caminho para aprender na área da educação, na área da saúde? Você pode fazer esse caminho completo lá. Eu fiz 2 vídeos. Esse aqui sobre o caminho a se perseguir na área da educação. Uma sugestão de quais cursos você faz primeiro, depois. Pode assistir. E esse aqui da saúde. Então você pode ir lá, se você é profissional de saúde, qual curso eu deveria ver primeiro? E aí você vai ver vários cursos que tem dentro do Clube da Luna que vão mudar a sua prática bastante. É um clube enorme, extraordinário, tem muitos cursos meus, de vários outros profissionais de primeiríssima qualidade, enquanto vocês no Clube da Luna. Agora eu vou mostrar para vocês um jogo lindo que é o Dixit. Ele tem a versão padrão e tem versões especiais. Essa aqui é uma versão especial da Disney, tá? Existem outras também. Eu coloquei Disney porque é um tema mais infantil, um tema que muitas crianças vão gostar. Mas, na verdade, tem também... tem da Pixar aqui também, eles devem ter feito algum acordo, mas ficou o nome Disney, tá? Ele é muito legal, eu já vou mostrar para vocês, e ele vai, diferentemente dos que eu mostrei até agora ele já é para crianças maiores, a partir de 8 anos, tá? Não é para crianças pequenininhas, os outros são a partir de 4 anos, esse é a partir de 8, mais ou menos 30 minutos o jogo, e vai de 3 a 6 pessoas, não dá para jogar com menos do que isso, tá bom? Mas vou mostrar aqui para vocês as regras, é bem legal. Esses já tem regras um pouco mais complexas, esse e o próximo que eu vou mostrar. Então é muito importante o livro de regras. Esse é o único que eu estou mostrando, inclusive, porque é o único que eu tenho em português. Todos os outros têm, mas os meus foram comprados aqui dos Estados Unidos, estão em inglês. Mas todos têm para vender no Brasil e todos têm o livro de regras em língua portuguesa também. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Falando rapidinho aqui, mais ou menos assim, as regras, só para apresentar para vocês, tem esse board aqui que é muito bonito, tem assim uma cara artística bem legal, todo mundo começa aqui do zero, são os bonequinhos aqui, ó, que são da Disney ou da Pixar. E aí, uma pessoa vai aqui, olha, ele tem várias imagens aqui, esse aqui é o Ursinho Pooh, Dumbo, DuckTales, princesas, enfim, várias coisas legais. Então, ele vai escolher uma e ele vai dar uma dica para todo mundo do que é, né? Por exemplo, ele vai dizer, é um animalzinho, sei lá. E aí as pessoas vão colocando aqui, né? Ela pega uma carta que ela acha que é a mais parecida, essa aqui também, ela tem os números, aí as pessoas escolhem aqui qual que elas acham que é mais parecida com esse negócio de número, e aí ganha ponto quem acertar, ganha ponto aquele que outra pessoa escolher como a mais bonita, né? A mais bonita não, a mais próxima daquela dica que foi dada, caiu no chão. Mas olha as cartas, pessoal, olha as cartas que linda, ó. Todo temas da Disney ou da Pixar, é muito, muito bonito. Muito bonito mesmo, assim, bem artístico, sabe? É claro que esse aqui, como eu disse, é a edição da Disney, né? Outros temas do Dixit vai ter outras cartas diferentes, mas elas são bem legais. Aí você escolhe alguma que você acha que tem mais a ver. Esse aqui, por exemplo, tem 2 pessoas, é mais fácil, né? Escolhe o que tem mais a ver e vai colocando as suas cartas aqui. Então aqui tem os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque é o que você vai escolher aqui, vai ter 6, certo? Muito, muito, muito bonitinho. Lembrando, nós estamos falando de um jogo 8+. Portanto, não é um jogo tão simples. Então, seu filho tem mais de 8 anos, legal. Se ele tiver uma dificuldade cognitiva, de compreensão, talvez ele vai precisar ter mais idade, né? Não só 8 anos, talvez só um pouco mais na adolescência que vai conseguir. Esse jogo aqui, gente, é 8+ e mais mesmo. Isso aqui ele é mais jogado por adultos. Portanto, se você é adulto, se você tem um filho adulto ou maior, se isso aqui for bacana, se for motivador para ele, legal, manda bala. Isso aqui não é uma infantilização. Talvez esse da Disney seja um pouco mais, né? Então você tem outras versões. Mas não é isso, porque é um jogo que muita gente joga, um dos jogos mais famosos que existem, né? E muita gente joga ele. Tem, além da questão artística, né? Tem a questão do trabalho da percepção visual, da descrição, né? Dessas habilidades aqui
verbais também, de dar boas dicas para que as pessoas consigam. Então, para ele é bom que as pessoas acertem, não é ruim, é bom, ele ganha ponto. Aí você tem a quantidade de pontos, que eu não vou, que é complicado, e aí a quantidade de pontos as pessoas vão andando, e aí quem chegar no final aqui primeiro é quem ganha o jogo. Agora é a vez do Takenoto. Esse jogo aqui, gente, fala a verdade, vê se não é fofo. Apesar de ser muito fofinho, ele é um jogo que eu acho um pouco mais complexo. Ele é a partir de 8 anos, portanto não é para crianças pequenas, crianças a partir de 8. Eu não acho que 8, 9 anos vá conseguir muito bem. Talvez demore um pouco mais, uma dificuldade para quem talvez tenha um pouco de problema com controle inibitório, né? De ficar muito tempo sentado. Então eu diria, crianças maiores, já quase chegando na adolescência, e, obviamente, que consigam compreender regras um pouco mais complexas. Como todos os jogos, né, tem toda a questão da interação social bacana, e eu diria, onde que eu iria aqui no ponto principal dele? É porque ele é muito, muito lúdico, muito fofo assim, ele acaba podendo ser mais engajante, né, mais motivador. Eu diria que esse é o ponto forte, eu vou mostrar aqui um pouco para vocês dele, tá? Isso eu não estou nem falando de pessoas que têm aí o hiperfoco de panda, que aí com certeza é show de bola. Bom, aí eu montei o tabuleiro aqui só para vocês entenderem como é que é. Essa é a peça central, que tem aqui o panda e o jardineiro. E qual que é o objetivo desse jogo? O objetivo é o seguinte, você tem aqui os bambus, os bambuzais, né? Você tem que colocar o máximo possível de bambuzais dentro do jogo e alimentar o panda. Então o panda é um animal sagrado nesse contexto aqui. Você tem um imperador que quer que esse panda seja bem tratado e tal. Ele te deu essa missão e aí vocês vão disputar isso. E aí recebe essas cartas de território, essas cartas aqui, vai colocando no tablado aqui, na mesa, e aí vai pegando as cartas aqui, vai distribuindo. Eu coloquei aqui 3 cartas para cada um, são 3 tipos de carta, né? 3 montes. E aí você vai pegando aqui os botões de ação, aqui você tem uma série de ações de irrigação e tal. E aí, cada um tem o seu boardzinho aqui, e aí você vai colocando, você coloca os boards aqui, e vai colocando aqui, você vai empilhando aqui, enfim. Eu não vou explicar as regras, né, vocês já sabem, mas só para vocês entenderem mais ou menos aqui, verem um pouco aqui da dinâmica do que é esse jogo, o que cada um tem, quais são as ações, né? Então ele vai fazer várias ações por turno, por jogada, e sempre com esse clima aqui muito legal. Depois o panda anda também, o jardineiro também anda. Então, muito legalzinho, muito bonitinho esse jogo, é uma possibilidade aí para vocês. Se esses jogos são baseados na minha opinião, por que está escrito lá no começo, jogos para crianças autistas? Por que está esse autistas? Porque já que todo mundo pode jogar, que não é específico, não é terapêutico, não é nada disso. Por um motivo muito simples, porque o meu público é de crianças e adolescentes adultos autistas. Meu público é relacionado ao autismo, é só por isso. Se você procurar, assim, melhores jogos de tabuleiro para crianças, vai aparecer, esses jogos vão aparecer, se você assistir um monte de vídeo assim, vai aparecer, todos eles praticamente vai aparecer pelo menos um. Mas eu falo para a comunidade do autismo, então eu estou sugerindo para as crianças autistas, é só por isso. Não é porque é tratamento para autismo, não é terapêutico, não é nada disso. São jogos legais, que eu estou dizendo, pô, você que tem um filho autista, vai jogar aqui também, vale bastante a pena, são jogões aqui, jogos muito legais, então engaje neles que vale a pena. Esses foram os 4 jogos de tabuleiro que eu estou sugerindo aí para vocês, mostrando um pouquinho para vocês. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo aqui, compartilharem, né, se inscreverem no canal quem não está inscrito. De vez em quando eu faço teste de alguma coisa, mas a maioria das vezes eu falo de práticas com evidência para pessoas autistas, falo de pesquisas novas que estão saindo, e eu encontro vocês no próximo vídeo.